E aí, errado aqui? Se você quer deixar sua pergunta para o próximo Errado Responde, não esquece de colocar a hashtag Errado Responde e depois a sua pergunta, para eu saber que você quer que eu responda ela em um vídeo e não nos comentários mesmo. Rafael Adriano, quando você vai voltar a falar aquelas frases marcantes, tipo, o que você acha do esse é o legado de um Deus? Essa primeiro que você acha do eu não vou falar não. Eu, eu perdi meio que o gosto por ela. Mas esse é o legado de um deus é uma frase que eu curto bastante. E quando eu voltar a falar sobre os deuses, eu acho que vão ser primeiro os sumérios, aí eu vou começar a falar ela de novo. Ivan da Fonseca Bastos. Se o lobisomem é o ser mais interessante para você, qual é o ser menos interessante para você? Eu me interesso por todos, pra falar a verdade, claro que o lobisomem num nível um pouco maior. É meio difícil de eu falar de um ser específico que eu não acho tão interessante assim. Mas existem criaturas que são limitantes, ou que são muito claramente produto de muita sincretização, tipo a cuca, por exemplo. Ela tem características que são muito moldadas com o passar do tempo e fica muito claro isso. As criaturas que eu não acho tão interessante assim são as que soam muito falsas ou soam muito limitantes. Não tem muito universo para explorar quando você aprende sobre elas. Winchester. Qual foi a criatura mais assustadora que você já pesquisou sobre? Existem algumas criaturas que me marcaram um pouco pesquisando e eu acho que as que costumam atacar as pessoas durante o sono, eu já até comentei sobre isso no passado, são as que costumam atacar as pessoas durante momentos de vulnerabilidade. Então espíritos obsessores, por exemplo, como o Rake, o Eyeless Jack, que são meio que creepypastas, não são criaturas necessariamente que as pessoas acreditam que existe, mas são criaturas assim que atacam as pessoas durante momentos de vulnerabilidade, ou pessoas que são naturalmente vulneráveis, né? Como crianças, por exemplo. Porque esse tipo de ato me traz um senso de injustiça muito grande, porque se você quer lutar uma presa contra um predador, existe um certo confronto. A presa foi feita para fugir do predador, para enfrentar o predador. Mas aí quando você tem uma espécie invasiva, por assim dizer, que ataca com uma superioridade física ou intelectual ou de poder, de modo geral, muito forte, eu acho isso meio injusto. Tem que ter aquele joguinho e tal. Não pode ser o bicho vem e regaça com todo mundo, já era. Eu não curto isso. E também tem as criaturas ou as entidades, ou qualquer coisa que não tem leis propriamente estabelecidas para elas. Então, você tem que ter a criatura tem que ter uma força e uma fraqueza. Ela não pode ser um bicho que ninguém sabe de nada e ninguém tem como enfrentar. Isso eu acho muito aterrorizante. Quando você não tem informações, você não consegue lidar com a criatura. Tipo, tem criaturas que você não consegue lidar, mas você consegue sair do território dela e ela não te ataca. Mas tem umas que simplesmente não tem como. E eu não curto isso não, eu acho isso muito medonho. Você fica completamente indefeso. Se é indefeso, se a criatura te deixa indefeso, fica aterrorizado. Renan 15 José. Olá, Errado. É muito bom ver que você está ativo novamente. Eu acompanhei o seu canal quando comecei a ficar interessado em seres sobrenaturais, principalmente vampiros. Seus vídeos são excelentes. Muito obrigado, mano. A minha pergunta é verdade que quanto mais velho for um vampiro, mais poderoso ele fica? Se sim, as fraquezas comuns que um vampiro teria, como crucifixo, água benta e luz do sol, não teriam tanto efeito, e quem sabe, até mesmo, não surtirem efeito algum? O que eu sei com relação às fraquezas e forças de vampiros, que eu até expliquei na minha série sobre vampiros, elas estão mais associadas com o nível de nutrição do vampiro. Então, se o vampiro está bem alimentado, ele é mais resistente a certas fraquezas, como essas que você apontou. Se ele tá, bem fraco, não conseguiu alimento, não conseguiu sangue, por exemplo, ou até carne humana em alguns casos, ele fica mais vulnerável, o corpo dele fica mais decaído, decomposto, fica mais podre, por assim dizer, e a movimentação dele fica muito mais limitada. Então, o que eu conheço da lenda do vampiro original mesmo,
com relação a níveis de proficiência estão mais relacionadas com a nutrição dele do que com a idade em si. Até porque ele é um morto-vivo. A partir do momento em que ele começa a se manifestar no mundo como morto-vivo, o tempo se torna um pouco irrelevante. Então, quanto mais tempo, não muda tanto. Porque a ideia é que o morto-vivo ele não é um ser racional. Ele é movido por instintos. Geralmente instintos bem basais, mesmo quando ele tem uma certa consciência. Então, ele se alimenta, ele se protege de predadores, ele defende o território, coisas bem básicas assim. Então, o tempo passa, só que não é como se ele fosse ler um livro e se desenvolver, entende? Talvez ele se torne mais eficiente nas coisas, talvez ele aprenda a se proteger um pouco melhor, mas não que ele fique fisicamente ou intelectualmente mais capacitado, por assim dizer, ou mais imune. Eu não acredito que isso faça parte das lendas dos vampiros que eu tive a oportunidade de ler até o momento, pelo menos. Eu narrei várias delas na minha série sobre vampiros, então das vezes seria legal dar uma olhada. Eu posso ter falado alguma coisa assim que eu não me lembro porque já fazem anos, mas o que eu me lembro é isso. Vinícius, qual foi o vídeo que você mais se orgulha de ter feito até hoje? Quando as pessoas me perguntavam sobre isso no passado, eu falava que era o vídeo sobre o Croatoan, que é aquela lenda da aldeia perdida nos Estados Unidos. Mas hoje, pensando bem assim, o vídeo que eu mais me orgulho e que eu olho pra ele e me dá cringe, porque faz bastante tempo que eu fiz, mas eu me orgulho demais, foi o primeiro vídeo que eu fiz pro canal sobre seres sobrenaturais, né? Esse canal eu tinha feito, acho que antes desse vídeo, 3 ou 4 vídeos de gameplay, que era pra ser meio que um canal pessoal. E aí eu apaguei eles e esse ficou sendo como o primeiro. É o vídeo sobre lobisomens, o primeiro vídeo da saga Bestiário. Eu excluí aquela playlist, então no futuro eu pretendo voltar com ela num nível absurdo. Eu pretendo voltar a fazer vídeos extremamente longos e específicos. Mas esse vídeo sobre lobisomens é um vídeo que foi o primeiro, então ele me impulsionou. Eu lembro perfeitamente de produzir ele, de gravar e tudo. Tudinho dele eu lembro, até hoje. Foi em 2015 que eu fiz. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito ele, não por ser um vídeo muito bom, mas por ter sido o primeiro, por ter sido o começo de tudo. Para você começar uma coisa, você tem que equiparar a inércia e quebrar ela. Então, é um esforço muito maior começar do que continuar, né? Então, eu lembro de tudo que eu tava sentindo quando eu fiz aquele vídeo. E eu sinto isso até hoje, fazendo os vídeos. As pesquisas, toda a narração, toda a edição, eu sinto até hoje. Então, aquele vídeo, pra mim, ele é um norte. Se eu conseguir sentir o que eu senti naquela época fazendo ele, o que eu consigo fazendo todos os vídeos, eu tô no caminho certo, eu sinto. Então, me orgulho bastante de ter sido capaz de produzir ele. Guilherme Souza. Você acha que existe ou tem a possibilidade de um ser humano ter poderes paranormais? Porque assim, nas minhas pesquisas, há muitos relatos de pessoas que nasceram ou conseguiram desenvolver um tipo de poder paranormal. Amo seu canal e continue fazendo vídeos para nossa alegria. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz que você tenha curtido. Eu acho que, de certo modo, a gente tem que validar as experiências pessoais. Tem muitos relatos de pessoas que falam que têm poderes ou que demonstram de certa maneira no nível pessoal, mas no nível científico, né, de prova além do que a gente consegue observar. Nunca foi feito isso até onde eu sei. Eu sei que já tiveram vários experimentos tentando, principalmente com percepção extrasensorial, né, PES, ou ESP em inglês, e nunca foi feito, nunca conseguiram provar. Isso não quer dizer que não existe, isso quer dizer que talvez tenha, a gente não tem os mecanismos necessários para provar isso, a gente está olhando para isso de um jeito errado. Eu acredito na possibilidade, para mim não é algo insano, porque a gente podem existir dimensões na realidade que a gente não consegue conceber, como a própria quarta dimensão física, se eu não me engano. Acho que é a quarta dimensão física, né? Sem considerar o tempo.
Então a quarta dimensão física, e depois você consegue expandir essas ideias de dimensões físicas ou qualquer outro tipo de dimensão além. Então pode existir coisas que na nossa percepção, nos nossos sentidos, na maneira como a gente evoluiu para entender a realidade, a gente simplesmente não consegue interagir diretamente. E algumas pessoas talvez consigam um certo tipo de interação indireta. Só que é muito difícil de entender, então a gente tem que torcer para desenvolver tecnologia o suficiente para conseguir tentar interpretar esses outros ramos da realidade. Lobo da meia-noite. Você acredita que seres sobrenaturais existem? Se sim, você já teve vontade de ver um? Eu já vi um. Tipo, que eu tenho certeza mesmo. Eu já vi um que foi aquele que eu descrevi até, aquela criatura meio humana, meio felina. Então, baseada nessa minha experiência, não é que eu acredito que todos existem, mas eu considero fortemente a possibilidade. Até hoje, cara, eu vi a criatura quando eu tinha 12 anos, eu tenho 25 hoje. E eu me sinto, quando eu tô na rua de noite, eu sinto tipo meio que um calafrio, sabe? Então, eu acho que eu considero fortemente a possibilidade. Eu acho que esse é o máximo que eu consigo me expressar agora. Aleph Felipe, qual deus mitológico é o seu favorito, ou deus favorito de cada mitologia? Eu não vou poder responder de cada mitologia, mas das mais conhecidas. Da mitologia egípcia eu gosto do Thoth, da mitologia nórdica eu curto bastante o Thor, a Frigga também é interessante, mas eu curto bastante o Thor. Na mitologia grega eu curto a Atena. Na mitologia suméria, eu curto bastante Enki. Eu gosto dos deuses da sabedoria, né? De modo geral, Enki, Utu, Nisaba, Baal, que costumam representar a sabedoria. Então é isso aí, esse foi o Errado Responde dessa semana. Eu espero que vocês tenham curtido e até semana que vem. Eu sou o Errado e esse é o Erro do Mundo. Adeus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ou que ele tenha sido útil de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Também deixe o seu comentário. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus.